Olá, irmãos e irmãs que nos acompanham neste canal, o Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Sejam todos bem-vindos. Hoje é 17 de abril, quarta-feira da terceira semana da Páscoa. O texto para a nossa reflexão é o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 1b a 8. Esta segunda obra, escrita por Lucas, nos remete ao cenário da igreja primitiva. Estamos, portanto, na primeira parte da apresentação do nascimento da igreja, quando desencadeia uma série de perseguição, não apenas aos cristãos que aderiram à fé no ressuscitado, mas também aos apóstolos. O texto, os 3 primeiros versículos, é uma espécie de transição e, ao mesmo tempo, conclusão do capítulo 7, cujo relato a morte de Estevão. Estevão, um dos 7 diáconos eleitos para colaborar no processo de evangelização. O texto se abre com uma perseguição às pessoas, à igreja de Jerusalém, pelo fato da morte de Estevão, aquele que tanto fez o anúncio quanto a denúncia, incomodou as autoridades e quiseram calar aquela voz. Todavia, a obra é de Deus. Por isso que os seguidores continuaram evangelizando, mesmo em meio a toda essa perseguição, querendo exterminar o movimento de Jesus. Um dado que nos chama a atenção no texto: enquanto que houve a dispersão por parte dos cristãos, os apóstolos permaneceram na sua tranquilidade. Aqueles que eram testemunhas oculares do ressuscitado cumpriram realmente, estavam cumprindo a sua função, logo levaram adiante a missão. O texto prossegue mostrando o sepultamento de Estevão, aquele que entrou para os anais da igreja, da história, como um protomártir. Pessoas piedosas sepultaram Estevão, que faz esse paralelo com a morte de Jesus, aquele que fora executado. Após essa perseguição, o sepultamento de Estevão, aparece a figura de Saulo, como sendo um ativista, e faz ao mesmo tempo essa preparação, uma prefiguração para a sua conversão. Ele que nesse momento está nesse papel de perseguidor da igreja, perseguindo de forma tão ferrenha aos cristãos. Então Lucas já coloca como uma espécie de preparação para a sua conversão. Em meio a todo esse cenário de perseguição e dispersão, Filipe, que era um helenista, é o segundo que é elencado entre os 7 diáconos, sai de Jerusalém e vai a Samaria. Assim, o evangelista Lucas nos apresenta o segundo cenário da igreja primitiva, a segunda etapa da igreja primitiva, dentro desse processo de evangelização. Filipe desce a Samaria, um território naturalmente, tipicamente de pagãos, e ali vai semear o evangelho. É a igreja que vai se expandindo, essa igreja em saída, é o evangelho que vai sendo semeado em vários territórios e, por conseguinte, a evangelização vai acontecendo, vai fomentando toda essa adesão à figura do ressuscitado. Muitas pessoas vão sendo curadas fisicamente, espiritualmente, psicologicamente, graças à ação do ressuscitado, tendo como intermediários as figuras dos apóstolos e também, agora, a colaboração dos diáconos. Então, para nós fica esse processo de evangelização, onde nós somos os continuadores motivados, levemos, portanto, a missão de verdadeiros arautos do Evangelho, a exemplo de Estevão, a exemplo de Filipe e dos apóstolos, que, incansáveis como o vento e velozes como o amor,
ou velozes como o vento, incansáveis como o amor, conseguiram concretizar em suas vidas e na vida de tantas pessoas a dinâmica e a beleza da boa notícia que é o Evangelho. Sigamos com fé, com esperança e caridade o nosso itinerário missionário, tendo presente aquele que vai como companhia, o ressuscitado. A todos uma boa meditação.